E agora nós queremos convidar também duas pessoas maravilhosas que nós amamos muito. E nós vamos convidar a professora Therese Hoffmann. Ela é doutora em Desenvolvimento Sustentável, mestre em Arte e Tecnologia da Imagem, licenciada em Educação Artística, é professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. E gostaria de convidar também a nossa capitã Cristiane Caldeira, que é muito conhecida e muito querida, porque estava até recentemente comandando o 1º Batalhão Escolar da Polícia Militar. E é assim que nós a conhecemos, e é assim que nós compreendemos toda a essência da capitã Cristiane. Tenho certeza que elas vão nos brindar aqui a todos com a excelente fala que elas têm. Sejam bem-vindas. Gente, bom dia. Bom, é um privilégio, um prazer enorme estar aqui. Agradecer a Beth Moreno, que começou essa movimentação do Grupo Mulheres em Segurança, e a gente pôde estar participando das discussões. Queria apresentar a professora Inês Montanher, que está aqui comigo, faz assim, Inês. A Inês é diretora da diversidade da UNB. Eu assumi, hoje eu sou decana de assuntos comunitários, e eu era decana de extensão da UNB, na atual gestão. E esse ano é um ano de eleição na universidade, então a colega que era decana de assuntos comunitários dessa gestão resolveu sair, porque ela está se candidatando à eleição para reitora. Aí o reitor me remanejou de um posto para outro, visto que eu já fui decana de assuntos comunitários em outras 2 gestões. Mas a gente assumiu em março, chamei a professora Inês para compor comigo a diretoria da diversidade. A UNB é uma das, acho que a única universidade que tem no seu escopo de reitoria, dentro de uma pró-reitoria de assuntos comunitários, uma diretoria da diversidade com coordenações específicas para as questões das mulheres, para as questões sexuais, outra para as questões indígenas e outra para as questões raciais, para as questões negras. Então, a professora Inês e eu assumimos o decanato em março. As aulas começaram, a primeira semana de março, comemoração do Dia Internacional das Mulheres, e a gente tem, no dia seguinte, no dia 10, um feminicídio na UNB. Como a doutora Daniela falou. Então, a gente estava assumindo o cargo com toda essa situação na universidade, que foi muito penosa. E a gente lida com as questões assim. Tem que registrar a doutora Márcia Alencar, assim, muito querida, sempre junto conosco. Nós reconstituímos o Conselho Comunitário de Segurança, a capitã Cristiane esteve lá conosco também, a doutora Márcia não falta nenhuma reunião. A coronel teve também, não teve conosco também. Então, a gente tem tido o apoio muito próximo, orientação de várias mulheres que compõem a secretaria. A promotora Dulciele Almeida também tem estado conosco. A doutora Daniela, que acabou de sair, ela teve, nesse semestre, na recepção dos calouros da UNB, junto com o doutor Benhur. Esse semestre, a UNB está com um trabalho justamente sobre diversidade, o direito à diversidade. E a gente vê que, mesmo na universidade, a gente ainda tem muitos preconceitos, a gente tem muitas ações machistas, e à frente do Decanato de Assuntos Comunitários e da diretoria, a gente tem visto, acho que, a mesquinhez da humanidade. A gente estamos no século XXI,
né, com várias emancipações, com vários direitos colocados, e a gente, infelizmente, ainda vê dentro da universidade pessoas com pensamentos super retrógrados. A gente tem violência dentro da universidade. Nós recebemos relatos, né, de assédio sexual, assédio moral, entre professores, né, de professores contra os alunos, né, entre servidores. Então, né, apesar de estar no meio super esclarecido, ou, né, que deveria ser um meio mais esclarecido, a gente ainda tem isso. Temos alunos, colegas com restrição, com liminar restritiva de proximidade, né? A gente recebe os pais dos alunos conosco, né? Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho de respeitando a privacidade, mas chamar o diretor da unidade, que aquela aluna estuda, falou: essa aluna não pode fazer nenhuma disciplina na mesma sala que esse outro aluno. Né? Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho como se fosse né, não uma instituição de nível superior, onde os alunos têm a liberdade de escolher que disciplinas eles fazem, com que professor, em que horário, mas a gente tem que ter todo esse cuidado, respeitando, né, todo o processo, o rito processual de defesa. E a gente ouve, né, assim, da pleno século XXI, outro caso também de denúncia de agressão. Uma aluna nos procurou denunciando que ela estava sendo perseguida, ela teve uma agressão, já tinha feito um registro na delegacia contra um outro colega. Chamamos a aluna, né, para conversar, chamamos o aluno também com a professora, e a gente ouve, em pleno século XXI, assim, na universidade, o rapaz se gabar: mas eu tirei a virgindade dela. Eu falei: como assim, né? Como assim? Então, essa coisa ainda do poder sexual, né, do homem sobre a mulher, né, ainda muito presente nesse nosso contexto. Tivemos a doutora Lúcia Bessa também, outra grande parceira. Ela esteve conosco na faculdade UNB Gama, no primeiro encontro de mulheres na engenharia. A gente vai trazer alguns dados aqui. E a UNB, né, Multicamp, o Darcy Ribeiro é o campus mais antigo, congrega a maioria dos cursos, né, todas as áreas de conhecimento, praticamente, que a UNB tem formação. O Gama concentra mais as engenharias, Ceilândia mais da área de saúde, e Planaltina mais da área de educação no campo e das agrárias, né? Então, a gente tem, no Gama também, um problema do machismo muito ainda arraigado, né, entre os professores fazendo piadinha contra as professoras, né, como a doutora Daniela colocou, e aí as alunas, né, mas você é mulher, a mulher não sabe fazer conta, né? Então, algumas brincadeiras em salas de aula, né, como foi colocado aqui, que são muito agressivas e as pessoas não se dão conta, né, porque ainda é muito cultural. E aí a gente teve, nesse evento, a doutora Lúcia Bessa conosco. Bom, eu vou trazer aqui alguns dados que a gente tem, que são recentes, né, sobre a importância da educação. Eu acho que é incontestável que educação transforma, né? A informação é poder. Você ter informação é você ter poder, né? Então, a gente tem que disseminar para além e para, né, dos privilegiados, para todos, as condições de ter acesso à informação, de ter acesso ao conhecimento. No meu caso, eu trabalho, né, na universidade, nível superior, né, e a gente tem alguns dados que essa pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação, divulgada na semana passada, né, que avaliou, né, analisou a realidade dos alunos das universidades federais. Então, a gente tem que o universo feminino é maioria nas universidades federais.
não muito acima, mas ainda é 53% contra 47% de homens. E isso se repete em todas as regiões. Então, no Centro-Oeste, né, 53-47%, Nordeste, 51% de mulheres, 49% de homens, no Norte, 52-48%, Sudeste, 54%, 46%, e no Sul, também 53-47%. A gente sabe, né, que, apesar de ter uma pequena preponderância do sexo feminino, né, a gente, o que isso é importante, né, para a gente saber? E as áreas de conhecimento também. Então, aquela coisa, as mulheres na engenharia? Não, as mulheres estão mais na pedagogia, né? Então, quais são as áreas de concentração das mulheres nas universidades? Né? Então, a proporção média, né, a participação feminina supera mais fortemente a participação masculina nos cursos correspondentes à saúde, ciências biológicas, ciências humanas e sociais aplicadas. Agora, o sexo masculino é mais fortemente preponderante nos cursos de ciências exatas e da terra. Né? Então, a gente sabe que as áreas com maior matrícula, né, concentração ainda dos meninos, são nas áreas de exatas e nas engenharias e ciências da terra. Né, então, observa-se que é uma preferência, entre aspas, né, do sexo feminino, preferência ainda toda essa conjuntura que nos leva a escolher, entre aspas. Né. Da primeira fala da doutora Sandra, eu sempre vesti azul, gente. Eu odeio cor de rosa. Né? Mas tudo bem. Né? Mas tudo bem. Então, mas é isso, né? A nossa educação ainda é. A gente reproduz, a gente compra os carrinhos para os meninos. Eu tenho um filho de 10 anos. Né? A gente mais ou menos estabelece, continua estabelecendo o que é padrão diferenciado, né, dos sexos. Então, os homens, né, preferem mais engenharia, ciências sociais, ciências exatas, ciências humanas, ciências da saúde e, por último, a biologia. E aí também nas questões de raça, né, ou etnia. Então, as mulheres, isso é autodeclaração, né? Então, 60% das mulheres da raça amarela contra 40% dos homens. Na raça branca, 52% de mulheres. Parda também 52% contra 48%. Preta quilombola, 54%. Preta não quilombola, também 54%. E indígena não aldeado, 52%. Na região centro-oeste, a gente tem quase 23% de graduantes que se encontram na faixa de renda até meio salário mínimo, né? E nas questões das mulheres, as mulheres tendem a ter maior representatividade na faixa que vai até 2 salários e depois nas faixas mais altas. Tá? E a família, né? O que eles declaram? Que os estudantes, né, que não têm pai ou pessoa para exercer tal papel é mais forte do que as mães. Então, tudo isso mostra a importância das políticas públicas também para as mulheres. Né? Então, você tem um grande percentual de alunos que desconhecem a figura paterna, não tiveram né, a representação paterna na sua criação, e muito menos as mães. Então, quer dizer, as mães estão muito mais presentes ainda na criação, né, das famílias. Né? E aí a escolaridade das mães. Né? Minha mãe não fez, ela estava num curso de música, né, lá em Minas Gerais, na UFMG, no Conservatório de Música, quando ficou grávida. Então, minha mãe não concluiu o curso superior. Né? Então, eu já sou, na escala, eu já tenho, né, até doutorado. E isso é uma realidade também, né, como são a formação dos pais desses nossos alunos. Né? Qual é a realidade dos pais? Isso é muito diferente, né, de região para região.
Notadamente, no Nordeste, a maioria dos pais dos alunos não tem curso superior. Então, todos aqueles alunos que conseguiram ingressar na universidade, eles alavancam toda uma família, todo um grupo familiar. Porque eles são diferencial, eles têm uma formação que os pais não tiveram. E aí, o maior percentual cujas mães só tem, na região, a última linha ali, nas regiões Norte e Nordeste, o terceiro maior percentual é de graduandos cujas mães têm ensino fundamental incompleto. E a Centro-Oeste é o segundo maior dos pais com ensino superior completo. Então, mas também a nossa proporção de Estado, assim, no DF e em torno. E é esse âmbito. Então, 65% dos alunos a nível nacional, dos graduandos, têm mães cuja escolaridade é inferior à deles. Então, realmente, o investimento na universidade pública ele é um diferencial. O investimento na educação ele é um diferencial. E aí, a realidade dos outros a cada estado. E os pais também. Então, as mães e os pais. A maioria dos graduandos possui pais e mães no escopo familiar, tanto a pesquisa fala de mãe e pai separadamente, mas somando-se a realidade dos dois é inferior à graduação que eles estão tendo. Então, essa é a fonte, a quarta pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais. Ela foi iniciada em 2014 e a conclusão dos dados saiu agora em 2016, há uma semana. Então, a gente tem um fórum de pró-reitores de assuntos comunitários estudantis, onde a gente defende com dados que, mesmo o aluno ingressando na universidade pública, ou seja, e gratuita, ele precisa de apoio, ele precisa de investimento do Estado para ele concluir seu curso. As universidades públicas aderiram também a um edital que é a da Universidade Aberta do Brasil, isso em 2006. Então, a gente tem, hoje, a UNB tem polos da universidade, formam pessoas lá no Acre. Eu tive o prazer de fazer a formatura de estudantes de artes lá em Brasileia, lá em Chapuri, lá em Rio Branco, no estado onde não há o curso de artes. Então, isso também você dá acesso à formação das diversas áreas para que essa formação possa ter repercussão. Se eu não tenho um profissional habilitado para dar aquele conhecimento, como é que os alunos vão receber informação? Então, a gente tem polos no Acre, polos outros estados aqui do Centro-Oeste, no Sudeste, onde a gente oferece o curso de Geografia, de Artes Visuais, de Música, de Teatro, de Letras, de Biologia, acho que eu esqueci algum, de Educação Física, Pedagogia também. Então, esse é o papel da universidade pública, ampliando a sua atuação para além dos campos. Óbvio que, ao comparar o ensino público superior, o número de vagas do ensino público superior com o ensino privado, não tem comparação. A grande maioria, hoje, dos alunos que estudam, que estão fazendo universidade, está na escola privada. São é desproporcional. Então, a gente ainda atende, e com essa pesquisa, mas os alunos pobres estão na escola privada e os ricos estão na escola pública. A UNB, com o SISU e agora com o SISUMB, e com o PAIS, o Programa de Avaliação Seriada, você tem um direcionamento para privilegiar os alunos oriundos das escolas públicas. Esse semestre agora a gente saiu nos jornais, vocês viram, o diferencial de alunos que ingressou na UNB oriundos da escola pública. Então, assim, é o papel da universidade formar muito bem os seus profissionais para que eles depois voltem para a sociedade,
né, e exerçam essa multiplicação. Né? Você ter alguém da família, né, para os irmãos, né? Você ter, meu irmão mais velho ingressou na universidade, é possível. Né? E a UNB, com os campi, ela fez um diferencial também. O Gama, hoje, a grande maioria dos alunos da universidade são oriundos do Gama. Né? A ideia de você descentralizar os campi é que você privilegie a comunidade daquela região para acessar o ensino superior. Eu vou ficar por aqui, né? Agradecer muito, mais uma vez, a colaboração e sentar ali do lado da Cristiane. Obrigada.